Fala tropa, tudo belezinha? Beto Alone na área! E no vídeo de hoje vamos causar mais algumas brigas, pois vamos discutir um assunto muito polêmico. Preparem seus argumentos, quem foi melhor, Bon Scott ou Brian Johnson? Vale lembrar que esse é um tema muito relativo. O que é melhor para mim pode não ser melhor para vocês, mas acredito que discussões saudáveis sempre agregam e nos fazem crescer como pessoas e, nesse caso, como músicos. Então, se você também gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo que está saindo aqui toda quarta e sexta, belezinha? O Bon Scott, que era motorista da banda, vale lembrar, entrou no AC/DC substituindo Dave Evans em 1974. E aí no ano seguinte, de 1975, foi só alegria. A banda lançou o primeiro LP High Voltage em fevereiro daquele ano e poucos meses depois gravaram o TNT, que foi lançado em dezembro de 1975. Mas o primeiro álbum de verdade do AC/DC a ganhar distribuição internacional, entretanto, foi uma compilação das faixas dos dois primeiros discos, que também foi intitulado High Voltage, que foi lançado em maio de 1976. O próximo álbum de estúdio, então, foi o Dirt Deeds Down Their Ship, que também foi lançado nesse mesmo ano. E nos anos seguintes, o AC/DC ganhou ainda mais sucesso quando lançou os discos That'll Be Rock, e eu adoro essa música, e o disco Power Rage, né? E em 1979, Garotinho, Highway to Hell foi lançado e é considerado um dos melhores álbuns de hard rock da história. Se você ainda não ouviu, Garotinho, vai atrás, porque, meu Deus, esse disco é muito bom. E esse foi o último disco lançado com o Bon Scott nos vocais, porque no ano seguinte, no dia 19 de fevereiro de 1980, o Bon Scott estava num bar bebendo e tal. Aí ficou muito mamado, o amigo dele carregou ele até o carro, jogou no banco de trás e foi dirigindo para casa. Só que aí o amigo dele deixou ele lá no banco de trás. Entrou para casa, dormiu, aí no outro dia foi lá acordar o Bon Scott. E infelizmente ele tinha gorfado e, como estava desmaiado de bêbado, ele não conseguiu se mexer e morreu afogado no próprio vômito. E no mesmo ano, o AC/DC não podia ficar parado, precisava de um outro vocalista, foi correndo atrás, e foi aí que em 1980 o Brian Johnson fez o teste para entrar no AC/DC e passou, garotinho. Apesar de ter chegado atrasado no teste, ele impressionou os irmãos Young com a sua interpretação de Whole Lotta Rose e conseguiu a vaga. Junto do AC/DC, ele gravou o Back in Black em 1980 ainda, que é o segundo disco mais vendido da história, perdendo apenas para o Thriller de Michael Jackson. E em 1981 foi lançado o For Those About to Rock, tremendo descasso. E desde então o Brian Johnson gravou todos os discos do AC/DC. E muitos outros álbuns icônicos foram lançados ao longo dos anos, como o Ball Breaker de 95 e o Black Ice de 2008, que inclusive originou uma turnê que passou aqui pelo Brasil, fez um único show em São Paulo, lá no estádio do Morumbi. Eu fui, e garotinho e garotinha, foi o melhor show da minha vida. Se você não foi, você perdeu, porque olha, foi fantástico, um setlist impecável, começaram na hora certinho, o show foi fantástico do início ao fim. E o disco mais recente da banda foi lançado em 2020, que é o Power Up, que é mais do mesmo, né, do AC/DC, ou seja, é um tremendo de um descasso. Mas como decidir quem é o melhor entre os dois? Apesar de Brian Johnson estar há 40 anos na banda, ele se juntou ao grupo quando o AC/DC já era conhecido. E o Bon Scott estava lá no começo, quando a banda ainda estava engatinhando, e foi fundamental para o crescimento do AC/DC. Porém, Back in Black lançou o AC/DC a níveis estratosféricos, é o álbum mais vendido da banda e foi lançado, na minha opinião, como um divisor de águas, algo do tipo, gente, o Bon Scott faleceu e a partir de hoje é isso aqui que a gente vai fazer. Eu senti uma tremenda de uma diferença
no estilo da banda, apesar que ainda soa como o AC/DC, né? E vale lembrar que a banda do Bon Scott antes do AC/DC abriu o show da banda do The Georges, que era a banda do Brian Johnson, isso lá em 1970 e pouquinho. E o próprio Bon Scott falou dele para os caras do AC/DC, cobrindo o homem de elogios e falando o quanto a apresentação dele foi incrível. O Bon Scott conta que estava lá assistindo o show dos caras e o Brian Johnson gritava e caiu no chão e chutava e gritava, e que foi uma apresentação fantástica. E mal sabia ele que tudo isso estava acontecendo porque o Brian Johnson estava tendo uma crise de apendicite e estava morrendo de dor. Foi por isso que ele caiu no chão, mas ele não parou de cantar. E mesmo assim, ele agradou e muito o Bon Scott. Então, por esses motivos, eu considero que o Brian Johnson foi melhor que o Bon Scott no AC/DC. E o que você acha, garotinho e garotinha? Comenta aqui embaixo pra mim, você prefere o Brian Johnson? Você prefere o Bon Scott? Vamos trocar figurinhas e vamos crescer mais como pessoas e como músicos, belezinha? Já se inscreve aqui no canal e segue lá nas redes sociais também, Beto Alone!